os desafios das diferenças parentais no relacionamento do casal. Então, quando eu falo diferenças parentais, eu estou falando das diferenças, né, que existe na forma de ser pai e de ser mãe, a forma diferente que cada um tem de exercer o seu papel de pai ou de mãe. E o quanto que essas diferenças influenciam diretamente a relação conjugal, a relação do casal. Muitos casais pensam que o fato deles serem diferentes, e isso geralmente aparece muito gritantemente quando o filho nasce. E eu vou te explicar para vocês o porquê. Eles chegam muito até mim, né? Eles comentam que não tem jeito, nós somos muito diferentes. Eu não tinha visto que a gente era tão diferente e agora ficou muito claro. Então eu acho que não tem mais jeito. Porém, por que será que a gente escolhe o diferente? Alguém sabe? Alguém tem uma pista, né? Geralmente, a gente busca algo diferente da gente. E eu sempre falo isso, assim, no português, claro, é um saco ser casado com a gente mesmo. Ninguém quer algo igual. A gente busca o diferente porque o diferente nos completa, o diferente nos desafia, os diferente, principalmente no início, nós admiramos, assim, se eu sou uma pessoa mais introvertida e eu encontro alguém extrovertido, geralmente eu acho o maior barato. Falo, nossa, que legal, ele me completa, né? Ele é mais social, ele me ajuda a quebrar algumas barreiras, né? Assim, acontece que o diferente, ele não é ruim. Quando chega o filho, e essas diferenças, elas vêm de encontro às decisões, começa a grande confusão. Eu digo, o circo fica armado. Por quê? Porque, assim, não há um jeito único, né, de ser pai e ser mãe. Não há um jeito certo ou errado. O diferente é apenas diferente. Mas nós temos muita dificuldade na hora que você tem que tomar uma decisão junto, de ouvir ou de acolher uma decisão diferente da nossa. Por quê? Porque não é a sua decisão. E você não consegue olhar com a lente e os olhos daquela outra pessoa. É impossível, senão seria você. E aí, o que a gente faz, né? Cada um do jeito, né? O jeito do João, o jeito da Maria, eles têm os seus méritos, principalmente quando a gente fala de filho. Porque o filho pode misturar formas diferentes, a forma de um com a forma de outro, e ele pode experimentar e escolher o que é melhor para ele. Porém, né, o que acontece? O que faz essa briga acontecer com muita frequência? Cada um de nós traz a sua história para o seu relacionamento, né? Assim, a história de quem você é, da onde você veio, a forma como você foi criado, as suas verdades, né, que são as nossas crenças sobre a vida. Tudo isso tá ali no teu kit, sempre esteve. E essas bagagens, que eu digo que a gente, quando casa, a gente vem com uma mochilinha, a gente vem com um kit. O kit do papai, da mamãe, da criação, das escolhas, das coisas que eu vivi que foram boas, ou das coisas que eu vivi que não foram boas. E essas bagagens, elas influenciam diretamente a forma como eu vou perceber a parentalidade, a forma como eu quero ser mãe ou eu quero ser pai. A gente, quando tem filho, cria, a gente chega né, o filho nasce e a gente tem já uma série de expectativas, não é assim? A gente imagina como vai ser, né? E a gente tem na nossa bagagem o que a gente acha que é certo, como eu quero educar meu filho, o que eu quero oferecer para ele, o que eu não quero que ele experiencie. Acontece que a gente precisa entender também que kit é esse? Qual é o contexto em que essas verdades que eu tenho, e quando eu tenho elas como verdades, a gente tende a achar que elas são as únicas. Da onde realmente surgirem, por quê? Será que faz sentido? Será que isso é realmente a única verdade? Nem sempre, tá? Essas diferentes formas, né? A forma que eu vou chamar aqui João e Maria. A forma do João e a forma da Maria, como cada um chega nessa maternidade, nessa paternidade, elas se tornam extremamente acirradas, né? Eu digo a queda de braço. Por quê? Tem nada mais importante do que o filho de vocês. Quando a gente tem um filho, a gente quer o melhor para ele. O João quer e a Maria também quer. E quando eu tenho verdades diferentes, eu não quero ceder.
porque eu tenho a sensação, ou eu imagino, que eu vou estar prejudicando os nossos filhos. Então, eu não consigo me abrir para a opinião e para a visão, e vamos mudar o nome assim, para a forma do meu parceiro. O circo está armado. A interação entre vocês se transforma rapidamente, né, do casal em ressentimento. A tensão fica tudo muito tenso. E eu começo a ficar ressentida, porque é como se o outro estivesse fazendo escolhas, né, e tomando decisões e querendo agir de uma forma X ou Y, que é muito contra o que eu acredito. Vou trazer um exemplo, tá? Quando um é muito rígido e o outro é mais relax. Você está sendo rígido por algum motivo. Você precisa olhar, né, na sua história, por que você acredita que ser rígido é importante. E com certeza, isso tem um porquê. A questão é que a gente nunca para pensar nisso. Quando eu acho que numa tomada de decisão, o meu parceiro está num lado oposto, tá? E isso vai se repetindo, eu vou entrando num lugar de desesperança, que é quando muitas de vocês chegam achando que não tem mais jeito, achando que não tem como lidar com essa diferença, porque vai para um lugar de muito sofrimento. Porque eu não consigo, como eu estava falando, entender, né? E aí tem algo que é muito interessante que acontece, que é assim, os segredos. Então, a regra de um é de um jeito, a regra do outro, né? O João e da Maria é de outro. E aí eu não concordo. E aí quando um não tá, eu vou lá e faço do meu jeito e começo a fazer uma aliança com o filho ali, ó, com 3, 4 anos. Os segredos, não conta para a mamãe, não conta para o papai, para que o que eu acho que é a única verdade seja feito daquela forma. E aí é que tá feita a lambança. Por quê? Porque na hora que eu começo a fazer isso, eu tô quebrando a minha aliança com o meu parceiro, com a minha parceira, né? Não conta para o papai, não conta para a mamãe, isso traz uma fragilidade muito grande para a relação do casal. A criança, né, percebe isso e começa a jogar com vocês. Além de tudo, mostra essa fragilidade. Que casal é esse que não está unido? Isso traz muita insegurança para a criança. Claro, a criança acha o mal barato no primeiro momento, porque ela tem aquilo que talvez tivesse sido negado de um dos parceiros. Que experiências vocês têm da infância de vocês que influenciaram vocês hoje no modo de ser pai, no modo de ser mãe, né? E como é que você pode estar trazendo isso de uma forma mais harmônica para o seu relacionamento? A primeira etapa que eu falo é você se dar conta, né? Eu ajo assim porque o que está por trás de uma forma minha de agir em relação ao meu filho? Ou você teve aquilo, ou aquilo faltou para você. Vou repetir porque isso é muito importante. Ou você teve aquilo e você achou que foi bom, ou você não teve aquilo e achou que te faltou muito, e daí você agora quer compensar. O que faltou e como foi para um não é o que faltou e o como foi para outro. E a gente acha que fazendo isso eu estou fazendo o melhor para o filho, só que o filho não é você. E a experiência que você teve e que você viveu não é a mesma desse filho hoje.